Jesus, aleluia. Que bom estarmos numa igreja que se movimenta, numa igreja que está sempre proporcionando experiências para que você e a sua família possam ser impactadas, para que você possa ser alcançado e ter a sua vida transformada. Você se lembra que foi um evento parecido com esses que nós anunciamos aqui, que você teve a sua vida transformada? Cadê as mulheres que estão aqui? Você lembra o que Deus falou com você nos últimos congressos? Talvez foi num congresso de mulheres que você viu Deus agindo e transformando a sua casa, a sua família, curando a sua saúde, restaurando os seus sonhos. É por isso que eu quero convidar você a sempre se envolver com aquilo que a igreja tem para oferecer. Nunca falte num culto, nunca falte uma célula. As mulheres façam a inscrição e venham no congresso, porque vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Os homens que querem estar presentes, se candidata, se inscreve para ajudar na cozinha, né, Biro? No Kids, os homens podem participar do Congresso de Mulheres, não vai faltar lugar para você ajudar e servir, viu, Mário? Nós estamos aqui, mas você, mulher, precisa estar livre e preparada para poder participar do Congresso. As inscrições vão até quarta-feira, e eu quero muito convidar... É quarta-feira, é isso? Então, até quarta-feira, e você pode se inscrever. Além disso, todas as programações da nossa igreja, elas estão disponíveis para abençoar a tua vida. O que dizer dos TADEs às terças-feiras? Bênção ou não é bênção? O que dizer das células na semana? Quantos aqui são abençoados na célula? Quantos aqui são anfitriões de célula? Vamos aplaudir os anfitriões? Meu Deus! É Coca-Cola no sofá branco. É tudo que você possa imaginar, mas como é bom receber gente na nossa casa para a célula, sim ou não? É maravilhoso. 30 semanas, sou um filho amado de Deus. Né? Obrigado pelo seu silêncio. Então, tudo que a igreja tem é para servir e abençoar a tua vida. Por isso você precisa se envolver. Amém? Creia nisso. E se você ainda não está inscrito em um dos nossos ministérios, entra lá no nosso aplicativo, se inscreva em um dos nossos ministérios, porque vai ser bênção. Amém? Como é bom estar na casa do Senhor. Eu amo esse lugar, a minha família ama esse lugar. E eu quero começar a mensagem de hoje contando um pouquinho sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu amo família, eu amo a minha esposa. Você é a mulher mais incrível do mundo. Aliás, você hoje está espetacularmente linda. Eu acho que eu vou ter que correr na palavra para poder chegar em casa mais cedo. Depois ela vai brigar por mim que eu falei isso. Mas os nossos filhos, eles nos ensinam demais. E é interessante como eu vejo os nossos filhos absorvendo o ambiente em que a gente vive. Nós não somos pais perfeitos, nós não somos a família perfeita, mas a gente se esforça demais para agradar o coração do Senhor, para servir ao Senhor da melhor forma possível, para que os nossos filhos cresçam num ambiente onde existe saúde emocional, onde existe vida espiritual. E tudo que nós fazemos, nós procuramos de todas as formas incluir os nossos filhos e trazer os nossos filhos para perto. E é interessante, você que é pai, saiba disso. Talvez o seu filho não saiba como expressar aquilo que ele está vendo dentro da sua casa, aquilo que ele está presenciando na sua família, no seu casamento. Mas ele sente. E muitas vezes, por não ter idade suficiente de exteriorizar, ele não sabe como colocar em palavras aquilo que ele está vendo. E por isso, na nossa casa, nós tomamos todo cuidado para que os nossos filhos cresçam nesse ambiente e que eles consigam encontrar um ambiente seguro, uma zona segura para eles estarem. E é interessante que tudo que nós fazemos, nós buscamos incluí-los. Eu tenho, junto com a minha família, um clube do livro. Se você já está no clube do livro, é muito legal. Quarta-feira a gente começa a outra leitura. E um dos livros que a gente leu foi Em Seus Passos, o que Faria Jesus. E eu procuro sempre ler esses livros, na maior parte do tempo, junto com a minha família, presente na hora que eu estou gravando os áudios. E o nome do autor do Seus Passos, o que Faria Jesus, é o Charles Sheldon. E aí outro dia eu estava ouvindo a minha filha brincar de boneca, de bonecos. E ela estava falando assim, não, Charles Sheldon, assim não pode. E ela deu o nome do boneco, da brincadeira, do autor do livro. Isso significa que parecia que ela, no auge dos seus 3 anos, não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ela estava recebendo. É por isso que é importante você incluir os seus filhos em todo o projeto.
É importante incluir os seus filhos na igreja. Trazer os seus filhos. Lá em casa a gente tem uma questão. Nós buscamos estar nos 2 cultos, mas a nossa rotina, o meu filho entra na escola, a aula dele começa nas 7h pouco da manhã já. Então assim, é puxado, né? Quantos lembram de você ter que estar na escola às 7 horas da manhã para ter aula de biogenética molecular? Você imagina o desafio que era. 7 horas da manhã, física, química. Então, às vezes, eles não aguentam, porque a rotina é muito puxada, então nem sempre a gente fala assim, bom, o culto da noite hoje, o nosso final de semana foi muito puxado, talvez amanhã eles tenham dificuldade para acordar. Porque até a diretora um dia falou assim, olha, eu sei que vocês são pastores, mas segunda-feira o Benjamin é intragável. Ele chega aqui de manhã daquele jeito. Mas a gente tem um compromisso. Se eles falam, papai, eu quero ir para o culto de novo à noite, a gente não fala não. Para que um dia a gente fala assim, filho, vamos para a igreja, ele fala, hoje não, papai. Então a gente procura sempre deixar esse caminho aberto. E aí a gente pensa que os nossos filhos não estão entendendo. E eu te dei toda essa introdução e vou parar de babar sobre a minha família, mas eu fiz isso para chamar a sua atenção, porque essa semana, no feriado, nós estávamos no carro e o meu filho me fez a seguinte pergunta, pai, como eu sei que eu tenho fé? E eu parei e pensei assim, ele está entendendo o que está acontecendo. Ele está ouvindo na célula. De alguma forma, ele está absorvendo o ambiente em que nós estamos vivendo. E a pergunta dele, sem mais nem menos, foi, pai, como eu sei se eu tenho fé? A Adriana estava com a gente no carro e eu fiquei assim pensando, que pergunta interessante essa. E eu falei, filho, saber se a gente tem fé, não dá para saber te explicar isso de uma forma simples. Mas da melhor forma possível eu tentar te dizer, filho, para saber se você tem fé, é só dar o próximo passo. É só continuar caminhando, continuar fazendo. E nessa sua ação de fazer algo, Deus vai materializar aquilo que você tem orado e aquilo que você tem buscado. Então olha para quem está do seu lado e pergunta assim, como que você sabe que você tem fé? Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós entregamos essa mensagem nas tuas mãos. Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre de forma poderosa ao nosso coração. Que o Senhor abra os nossos olhos, que a dúvida seja retirada da nossa vida. Que nós possamos crescer e que nós possamos andar em fé. Que nós possamos, Senhor, entender que existe algo poderoso disponível a nós, basta darmos o próximo passo. Que nessa noite o Senhor fale conosco e que a Tua palavra profética seja liberada sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Se você crê na palavra de Deus, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Agora é interessante porque talvez você está aqui, já é o 4º domingo do mês de junho, já é a 4ª mensagem ou acho que é a 6ª ou 7ª mensagem, 6ª mensagem, 8ª, mas é que teve 2 domingos que foram o mesmo pregador, a mesma palavra. Os 2 primeiros foram a mesma palavra, então dá 2 mais 4, 6. É a 6ª mensagem, é o 4º domingo que você está falando, que a gente está falando sobre fé. Nós estamos ministrando sobre fé. E eu estava meditando sobre isso e eu pensei, mas quantas pessoas estão aqui nesse mês e eles não conseguem absorver a palavra porque dentro deles existe algo chamado dúvida. Será que eu tenho fé para viver isso que está sendo ministrado? Será que eu tenho fé? Será que eu estou nesse nível? Será que eu estou nesse patamar de fé para viver tudo isso que está sendo pregado? E sabe qual é a minha preocupação? É porque se você tem dúvida, se você tem fé, no primeiro minuto você já bloqueia o seu coração e não recebe aquilo que está sendo confiado. Eu gosto de pesquisa. 65% dos cristãos adultos já passaram por um período significativo de dúvida na fé. 38% dos jovens adultos que nasceram entre 81 e 96
dizem que atualmente enfrentam dúvidas. E 26% dos cristãos em geral afirmam que ainda vivem momentos de dúvida hoje. Agora, qual que é o problema da dúvida? É porque 45% dessas pessoas pararam de frequentar a igreja durante o período de dúvida. 29% deixaram de orar ou ler a Bíblia. E muitos entram em isolamento espiritual. Mas tem um ponto positivo dessa pesquisa. É que 95% dos cristãos que em algum momento tiveram dúvida saíram mais fortalecidos da crise quando confiaram a sua vida a Jesus. Isso mostra que a dúvida, ela também é uma oportunidade que nos abre portas de vivermos coisas extraordinárias. Então hoje a minha palavra sobre fé é para que você possa vencer a dúvida. E eu quero que você entenda que a fé, ela não é algo teórico, um sentimento. A fé é a minha resposta à palavra de Deus. A fé é a minha resposta àquilo que Deus liberou sobre a minha vida por meio da sua palavra. E que nós não podemos permitir que a dúvida tome conta do nosso coração, dos nossos pensamentos e nos impeçam de viver todas as promessas de Deus. A fé é que nos dá acesso à concretização daquilo que Deus já prometeu para mim e para você. E o diabo, ele trabalha colocando no meu coração e no seu coração a dúvida, para que nós não acessemos aquilo que já nos está disponível. E aí eu falei, Senhor, eu não quero liberar uma palavra, simplesmente ler uma palavra, mas eu quero liberar uma palavra profética sobre a igreja. E dentro desse contexto de fé e a briga que o diabo tenta colocar dentro de nós sobre a dúvida de que aquilo que Deus prometeu realmente vai se cumprir, eu quero liberar sobre você uma palavra de fé e esperança para que você saia daqui sabendo que fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que te chamou, fiel é aquele que enviou o seu único filho para morrer na cruz no meu e no seu lugar. E nós sairemos daqui hoje como Gideão. Diga para quem está ao seu lado, você vai sair daqui hoje como Gideão saiu. Pastor, mas que viagem é essa, pastor? Depois você vai ler na sua casa Juízes, capítulo 6 ao capítulo 8, e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas hoje eu vou me concentrar nos primeiros versículos do capítulo 6, que diz assim, em Juízes, capítulo 6, versículos de 11 em diante. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas, como se fosse um só homem. Glória a Deus pela palavra do Senhor, mas preste atenção. Quando a gente lê esse texto corrido, sem prestar atenção em alguns detalhes, sem entender o contexto, e aqui eu te dou uma dica, sempre que você for ler algum livro bíblico, procure entender o autor, procure entender o contexto histórico, procure entender a manifestação do Espírito dentro daquele texto, para que você tenha uma leitura mais coerente e mais edificante. Vamos prestar atenção nesse texto. Você vê que ele é um texto de antagonismos. Deus olhando para um homem corajoso
E esse homem que Deus olha se enxerga um fracassado. Mas é interessante porque Deus não dá atenção para a resposta de Gideão, sim ou não? Homem valente, você vai vencer, você vai conquistar. Mas e o Senhor nos abandonou e agora o Senhor me chama. Homem valente, corajoso, você vai derrotar o exército. Porque Deus, ele estava olhando e mostrando para Gideão que a palavra dele era suficiente a despeito do que ele estava tendo de crise, de perspectivas infundadas. Mas vamos entender um pouco mais o contexto histórico. Israel estava opressa pelos midianitas, um povo nômade, por 7 anos. E todas as glórias de Israel estavam sendo esquecidas por aqueles que estavam sendo oprimidos. Gideão não estava malhando trigo no campo aberto, ele estava malhando trigo no lagar, no lugar fechado, onde se pisam uvas. O trilho, ele não se cuida em lugar fechado, porque uma das coisas que o povo de Israel, ou quem cuida disso, fazia, era quando eles colhiam, tratavam o trigo, eles faziam no campo aberto para que o vento ajudasse a separar aquilo que era palha daquilo que era trigo de verdade. Só que Gideão estava tão opresso e estava tão preocupado, porque todas as vezes que vinha a colheita, os midianitas vinham e roubavam. Então, Gideão estava malhando trigo dentro de um lugar fechado, com medo do que podia acontecer. A última coisa que alguém olharia para Gideão e falaria era homem de fé. Porque ele contradizia todas as expectativas. Ele tinha muitas dúvidas. E é interessante porque essa é a palavra profética que eu quero liberar sobre a sua vida. Gideão estava em um contexto de opressão, perdas e sofrimento. E quantas vezes nós estamos passando por esse mesmo momento de dor, perdas e sofrimentos e nós começamos a colocar em dúvida a própria palavra de Deus. Será que Deus é tudo isso mesmo? Porque uma coisa é você levantar as mãos quando tudo vai bem. Aleluia. Gostou dessa? Parabéns. Nem no ensaio saiu tão perfeito assim. Uma coisa é você levantar a mão quando tudo está bem. Não é bom quando cai um pix de 30 mil reais na sua conta vir para a hora do louvor? Não é bom? Não levanta a mão melhor? Fiel, Senhor. É bom. Mas como que é levantar a mão quando você está vermelho e o gerente do banco está te ligando? Eu sei que você não sabe o que é isso. Mas tem alguns que passam. Como é bom a gente levantar a mão e adorar o Senhor quando a nossa saúde está perfeita. Mas e quando o diagnóstico diz, olha, tem um caroço e a gente precisa fazer uma autópsia aí, uma autópsia não. Autópsia também, porque a gente ora para ressuscitar. Mas que bom que vocês estão atentos, Senhor. Isso é prova de que eles estão prestando atenção. Como diz o apóstolo Joel, corta essa parte aí. Fazer uma biópsia. E o resultado não chega. Será que a gente levanta a mão da mesma forma? Quantos são pais aqui? É bom estar na casa do Senhor e liderar a célula quando seus filhos estão bem na igreja, servindo ao Senhor. É bom, não é? Mas quantos de vocês pais, como que é servir, abrir e liderar uma célula quando seus filhos não querem saber de vir para a casa do Senhor? Porque a gente tem uma perspectiva de que sempre tudo vai dar certo. Nós lemos um livro agora, e uma das coisas que me chamou a atenção foi que o autor ele diz, escreva as promessas do Senhor de forma visível, para que quando o dia mau chegar, você não se esqueça delas. Tenha os sonhos de Deus para você claros e marcados, para que quando a dificuldade bater na sua porta, você não se esqueça que existem promessas de Deus para a sua vida. E quando Deus aparece aqui para Gideão, é Deus trazendo a memória de todo um povo que ainda existe Deus em Israel.
Eu quero dizer para você o seguinte, nós estamos hoje num tempo de rumores de guerra. A situação, ela não está melhorando, ela está piorando. A instabilidade está cada vez, a tensão, a corda está cada vez mais esticada. É fácil adorar o Senhor ou falar que tem fé quando está tudo bem, mas quando estamos em guerra, rumores de guerra, quando os diagnósticos vêm, quando a conta não está tão boa quanto gostaria, quando você talvez não tenha a mesma força, o mesmo vigor da juventude, as coisas mudam. E a minha pergunta é, você continuará tendo a mesma fé de quando tudo estava bem, quando os dias maus chegarem? Ou será que nós vamos permitir que a dúvida tome conta do nosso coração a tal modo que a gente não consiga crer que a palavra de Deus é a verdade e que ela vai se cumprir na nossa vida? Gideão estava passando por um momento de opressão, perdas e sofrimento, mas Deus aparece para mudar a história. Segundo, não era só Gideão, mas todo Israel. Não era só Gideão que estava nessa situação, mas todo Israel estava com medo dos midianitas. Por vezes na nossa vida, nós somos condicionados pelo todo. Às vezes nós nem queremos pensar mal, mas a gente é tão influenciado pelo meio, que a gente começa a ter a perspectiva do mundo e não a perspectiva do céu. A gente está tão cercado. Vou te dar um exemplo. Você está no seu trabalho, e está todo mundo no seu trabalho reclamando do chefe, do trabalho, do salário. E aí você está cercado por aquele lugar, cercado por aquele movimento de falas ruins. Sabe o que acontece? Você começa a duvidar se você tem um bom salário, se aquele lugar é o lugar que você tinha que estar, e se seu chefe era realmente o chefe que Deus tem para a sua vida. Aí a fé dá lugar à dúvida, porque o sistema nos oprime. Gideão estava dentro de um lugar onde o sistema estava condicionando ele. Às vezes a dúvida nem é nossa, genuinamente. Mas quantos nós talvez não tenham uma herança de incredulidade? E assumem e recebem para a sua vida uma herança de incredulidade. Cresci assim, minha família é assim, e vai ser assim para sempre. Ninguém fez faculdade, eu não vou fazer. Ninguém prosperou, eu não vou prosperar. Ninguém venceu a enfermidade, eu não vou vencer. Minha história já está traçada. E aí a gente começa a deixar de ter fé e começar a viver na dúvida. Será? Será? E em terceiro, Gideão questionou o Senhor. Quantas vezes nós não questionamos o Senhor? A pergunta máxima, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que aquela pessoa tão boa que nunca fez nada de errado ficou doente? Por que aquela criança que é indefesa, ingênua, não resistiu àquela enfermidade? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Gideão questionou o Senhor e disse, meu Senhor, se o Senhor, Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Porque a gente lê esse texto e parece que Gideão era bonzinho. Meu Senhor. Não, Gideão estava, Deus, onde é que você estava quando tudo isso aconteceu? É mais ou menos assim que Gideão está falando. Se o Senhor é tão bom e que vai nos livrar, por que não nos livrou antes? Por que não nos permitiu vencer os midianitas antes? Agora aparece aqui e acha que tudo vai ser resolvido? Essa é a nova versão Alex atualizada. Gente, a gente tem que ler a Bíblia com menos romantismo e mais realidade. Vai ler o livro de Jó com menos romantismo e mais realidade para você ver o que você aprende. Gideão estava chateado e com muitas dúvidas dentro de si. Até agora o Senhor nos livrou. Vai nos livrar agora? E aqui é o ponto que eu quero chegar com você. O pastor está falando de fé desde o primeiro domingo de junho, mas não mudou nada. Será que vai acontecer alguma coisa? Porque a gente já orou, não aconteceu. A gente já falou e nada mudou. Eu já li a Bíblia, já fui para a célula, já fui nos 7 semanas da Renovada Couple, já fui nos 7 semanas da Shekinah, já estou no 30 semanas, estou na célula, e aí? E aí, Deus? Eu sei que você já falou isso para Deus. Não adianta fazer a carinha dizendo, não, sou santo,
Eu amei. Agora, não é sobre dúvida que eu quero pregar nessa noite. Mas eu não poderia deixar de falar sobre ela, porque ela existe. E ela tem roubado muitos de nós da presença do Senhor. Pastor, como que eu venço a dúvida? Primeiro, a dúvida é normal, mas permanecer nela é opcional. Vou te trazer o contexto bíblico disso. Israel precisava ficar 40 anos no deserto? Sim ou não? Por que eles ficaram 40 anos no deserto? Porque eles tiveram dúvida. Pastor, como assim? Quando você for ver lá, e quando os espias eles voltam, eles trazem um diagnóstico de falta de fé. O povo é forte, é grande, é numeroso, e nós não vamos poder resistir. Aí Deus fala, por conta da dúvida de vocês vão ficar 10 anos por cada ano por cada dia que vocês ficaram lá espiando a terra. Vocês vão ficar 40 anos porque vocês ficaram 40 dias e não conseguiram enxergar que eu tirei vocês das mãos de Faraó, abri o mar vermelho e trouxe vocês até a porta da terra prometida. Se eu tirei vocês de lá, você acha que eu não posso destruir os exércitos ali? Por causa da incredulidade, da dúvida de vocês, da falta de fé, vocês vão ficar num lugar que eu não gostaria que vocês ficassem. A dúvida pode até acontecer na minha vida, na sua vida, mas você não pode ficar nesse lugar por muito tempo. Não pode. A fé não é a ausência de dúvida, mas é a decisão de continuar mesmo com a dúvida ali. Gideão, ele não estava cheio de fé quando ele ouviu o chamado do Senhor. A gente acabou de ler, ele questionou muitas coisas. Mas qual é o final da história? Gideão, ele vence os midianitas, livra Israel das mãos dos midianitas. E o feito dele é tão poderoso que o povo que ali estava tinha até uma visão de que ele não era só um juiz, mas era um rei sobre a nação. Nessa época não tinha reis em Israel, mas um rei sobre a nação. De tão poderosa que foi a conquista de Gideão sobre os inimigos. E a liberdade que ele trouxe para um povo. O povo de Deus. Então preste atenção, vai ter momentos na sua vida que você talvez não consiga enxergar o todo do projeto de Deus para você, mas eu posso te pedir uma coisa? Continue. E é nesse processo de caminhar e de continuar é que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. E a fé que você achava que você não tinha vai se manifestar na sua história. Quando você começar a andar, mesmo que tudo diga que não, e você dá o próximo passo e dá o próximo passo, é nesse caminho que a fé que você tinha, a dúvida que você tinha, vai deixar de existir. E a fé em Deus vai se materializar na sua vida. Gideão, ele pediu um sinal para Deus por 2 vezes. E Deus atendeu o chamado de Gideão pelo sinal. Dizendo, cara, só vai. Só segue. Fé é ação. Fé não é sentimento. Fé não é o que você sente, mas é o que você faz. Fé é quando você ora, mesmo quando você está sem vontade de orar. Fé é quando você serve, mesmo quando você não vê os resultados ainda. Fé é quando você adora, mesmo quando você sente um vazio dentro de você. Fé é quando você dá passos, mesmo que você esteja tremendo por dentro. Quantas vezes eu e a Adriana tivemos que dar passos tremendo dentro de nós? Quantas vezes na nossa vida pessoal, no ministério, quantos passos nós já demos sem ter a visão do todo? Porque às vezes a gente quer a visão do todo. Eu só vou se tiver tudo claro. Na vida cristã dificilmente isso vai acontecer. Você tem que confiar mesmo. Eu tenho certeza que quando Deus chamou o apóstolo Joel, Deus falou assim, lá em 2025, a igreja vai estar em todos os lugares do Brasil quase, vai estar fora do país, vocês vão ter propriedades, mas acima de tudo vocês vão ter um povo lindo.
Tenho certeza que Deus não tinha dado toda essa certeza para o apóstolo Joel. Tinha? Acho que não. Ele falou assim, você vai ter pastores tão bons do seu lado como o pastor Alex, e vai ser tão legal. Vou te dar um pastor Felipe, um pastor Ataíde, vou te dar uma pastora Bárbara, vou te dar... Não, ele não tinha certeza dessa equipe maravilhosa que ele ia ter. Mas ele foi. E por isso nós estamos aqui hoje. Quando a Adriana casou comigo, ela não tinha certeza de que eu seria esse homem maravilhoso, mas ela foi. Era só nariz e orelha. A orelha diminuiu, o nariz continua, mas na sua vida, na minha vida, a fé, ela se manifesta quando você vai, quando você toma uma decisão, quando você dá o próximo passo. Você sabe como você escala um monte? Um passo de cada vez. Você sabe como você termina uma maratona como o pastor Felipe falou de manhã? Um passo de cada vez. Você não vai do quilômetro 1 para o 42 direto. Você tem que passar metro a metro. Fé é crer que a palavra de Deus se cumprirá. Isso é fé. Outro dia, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, isso há um bom tempo já. E aí perguntaram assim, como que você teve a certeza do seu ministério, do seu chamado? A convicção do seu chamado? E eu falei, tá aí uma boa pergunta que eu nunca tinha parado para pensar. E aí eu refleti e descobri que eu nunca tive essa certeza. Eu só fui. Um dia, em 2003, final de 2002, o apóstolo Joel chamou os meus pais para me convidar a servir meio período aqui na igreja, cuidando do som. Dia 3 de janeiro de 2003 eu comecei. Enrolava cabo, multiplicava fita, gravava os cultos em fita cassete, terminava o culto, colocava dentro de uma reprodutora e gravava e ela reproduzia 7 fitas. E aí tinha que vender no final do culto na livraria. Fita cassete. Quantos estão aqui nunca pegaram numa fita cassete? Levante a mão. Pois é. Aí ó, essa geração. Você não sabe o que é rebobinar uma fita para não pagar multa na locadora. Mas naquela época eu comecei, aí eu fazia isso. Aí a igreja que a gente estava lá na praça, na Jabaquara, que nem tem mais, era uma galeria enorme. E aí inventaram de colocar o estúdio de música no último lugar da galeria, lá em cima. E os instrumentos ficavam lá embaixo. E tinha um cubo de baixo que pesava não sei quanto. E toda terça-feira eu tinha que colocar aquele cubo de baixo no cangote e subir até lá em cima. E eu falava, meu Deus, podia ser mais aqui embaixo. Mas eu fazia aquilo, e eu fui fazendo. Aí um dia eu não carregava mais. Aí um dia desceram a mesa de som para baixo. Aí um dia eu comecei a liderar uma célula. Eu não tinha certeza de tudo que estava acontecendo, eu só estava dando os passos diante das portas que estavam se abrindo diante de mim. Você quer ter fé e viver fé todos os dias da sua vida? Dê os passos e entre nas portas que se abrem diante de você. Faça isso. E Deus vai te honrar. Obrigado. Começamos a liderar a célula. Mudamos para cá. Viemos para cá logo em seguida. O palco era ali, e monta som, e puxa som, e era confusão com a igreja que era daqui, que fazia culto de manhã, que deixava bagunçado para o culto da noite, não tinha palco, e era aquela confusão, e as coisas estavam acontecendo, e eu estava entrando. A porta abria, eu entrava. Às vezes o apóstolo Joel puxava a orelha, e falava, você entrou, foi muito longe na porta. Volta que não era até aí que você tinha que chegar. Ainda não é a hora, ainda não é o tempo. Eu nunca vou esquecer, um dia ele estava... É que você nunca viu o apóstolo Joel bravo, mas eu já vi algumas vezes.
Um dia a gente estava, logo no começo do ministério com os jovens, a Adri estava comigo nesse dia. Ele estava naquela sala ali no gabinete dele. Você é pastor dessa igreja? Não. Você é pastor por acaso? Falei, não. Você está criando uma igreja dentro da igreja? Que história é essa? Onde você vai? Bravo, você lembra disso, amor? O apóstolo Joel finge que não lembra. Ele finge que não lembra. 2007. Inventaram de dançar com os panos aqui na frente. E de orar uns pelos outros. E os cultos eram uma loucura, os cultos de jovens uma loucura. Você acha que o quê? E as pessoas mais velhas, o que você acha? Não é assim. Você não é pastor dessa igreja, rapaz. Você não vai criar uma igreja dentro da igreja. Mas eu vi, claro que eu estou parafraseando, tá? Entendo. Mas é que eu vi a porta aberta e eu entrei. Nos tornamos líderes de célula, conheci a minha esposa numa célula, as portas foram se abrindo e eu fui entrando. Aí um dia eu comecei a vir de terno e gravata para a igreja, naquela época pré-histórica. Os pastores usavam terno e gravata. A Sandra Gomide era secretária do apóstolo nessa época. Quantas histórias, hein? E aí um dia eu resolvi colocar um terno e uma gravata. Nem pastor eu era. Nada. E eu vim de terno e gravata para a igreja. Imagina a zoação dos jovens. Porque não é aquele terno cortado, bonito, elegante. Era aquele terno da Colombo feito... Parecia um saco de batata. Feio, feio. Não quando era o terno do meu tio, o pastor Cláudio, que era fortinho, e ele falava, filho, tem esse terno aqui, você não quer? E aí eu pegava e usava, e ele ficava... Gravata torta. Mas aí eu comecei a sentar aqui, comecei a ficar perto dele. Aí um dia ele falou assim, filho, você não ministra oferta? Ministro. Fui, a porta abriu, eu entrei. Isso é fé. Eu não tinha certeza do que tinha reservado para mim lá na frente, mas a porta abriu e eu dei o próximo passo. Sabe, Deus está te chamando nesta noite para, assim como Gideão. Talvez você esteja malhando trigo no lagar, talvez você esteja com medo com as perdas que você já teve, mas Deus está aparecendo para você nessa noite dizendo, você é corajoso, você é corajosa, eu tenho uma promessa para a sua vida, essa promessa vai se cumprir, você vai vencer os seus inimigos, você vai sair dessa situação. É assim. E quando eu fui para a porta para cumprimentar as pessoas passavam direto. De terno e gravata. E as pessoas passavam para falar com ele e eu via aqui. Mas ele não falou nada para mim não fazer isso. O apóstolo Joel não falou assim, o que você está fazendo aqui? Sai, sai. Ele não falou isso. Então eu entendi que eu podia ficar. Falei, essa porta aqui também abriu. Aí um dia as pessoas começaram a cumprimentar. E as portas começaram a se abrir. Aí numa terça-feira à noite, Tadel, na reunião, ele fala para a liderança, dia 25 de dezembro deste ano, nós vamos ordenar o pastor Alex ao ministério pastoral. A fé nem sempre é material ou tangível. A gente tem a mania de achar que a manifestação da fé é a arca. Não é. A manifestação da fé é a ação de Noé de começar um projeto pela palavra de Deus.
A fé não é o tangível, aquilo que você toca muitas vezes. A fé é a ação de Abel de ofertar ao Senhor e não a oferta. A fé não é a arca, mas é a ação de construir a arca. A fé é Abraão saindo da sua casa, não é a terra, mas é a ação de sair da sua casa pela palavra que Deus deu a ele. A fé é Moisés atravessando o mar, não é o mar, mas é ele pegando e batendo o cajado, o mar se abrindo, Israel passando a seco. Isso é fé. A fé é você fazer o que Deus te chamou a fazer. A fé é você restaurando o seu casamento. A fé é você se movendo em direção aos seus filhos para que eles sejam restaurados. A fé é você construindo a empresa que Deus colocou no seu coração. A fé é você pegar na mão dos seus filhos todos os dias e profetizar: vocês serão homens e mulheres de Deus. A fé é você olhar nos olhos do seu marido e dizer: o nosso casamento não será destruído, a nossa aliança não será quebrada. A fé é você dizer: Senhor, eu não tenho todas as garantias, eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho um sim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Muitos de vocês sabem os desafios que a gente passou. Eu particularmente, com a perda do meu filho, a perda do meu pai, depois o meu tio, a minha avó. Foram muitas perdas difíceis ao longo dos últimos anos da minha vida. No momento mais difícil, 2018, o apóstolo Joel falou assim: filho, eu tenho um projeto para você, para Adriana, lá na Serra da Cantareira, você topa? Eu não tinha garantia nenhuma, não tinha certeza nenhuma, mas eu fui. Nós fomos. E Deus fez coisas extraordinárias ali. A paixão, a sede voltou de uma forma maior do que eu tinha antes. E eu descobri ao longo da minha vida que o meu chamado se revela a cada passo, que o propósito de Deus na minha vida se revela a cada passo. E eu descobri que isso também é fé. A fé é dar o próximo passo na certeza de que Deus está nos chamando. Depois de 3 anos e 6 meses, ele faz uma reunião e fala: filho, agora é hora de voltar. Eu falo: vamos voltar. Eu não tinha certeza do que ia acontecer. Eu não tinha certeza quando eu fui, não tinha certeza quando eu voltei. E eu posso dizer uma coisa? Eu não tenho certeza do que vai ser o meu próximo dia. Eu não tenho certeza de como vai ser o nosso ministério daqui a alguns anos. Mas eu tenho fé de que se Ele cuidou de mim até aqui, Ele vai cuidar de mim todos os dias. Se Deus cuidou de você até aqui, diante de todas as lutas, diante de todos os desafios, Ele vai continuar cuidando de você. Porque Ele não vai te abandonar. Eu só tenho uma certeza: estarei servindo a esta igreja, estarei servindo a esse pastor, estarei servindo a você. Como? Se ele falar: filho, agora é hora de você limpar banheiro, vou limpar o banheiro, porque a porta que abriu, eu vou, porque eu entendo que se Deus manifestou a graça dele até aqui, Ele não vai deixar de manifestar. Isso é fé. Por isso que eu falei: você vai sair daqui nesta noite como Gideão. O começo da sua história pode ser escondido com medo, mas o final da sua história é sendo o libertador de uma nação que Deus chama de sua. E essa nação é a sua vida, o seu coração, a sua família.
E eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: a fé é a coragem para andar mesmo quando o ambiente diz o contrário. Você e eu precisamos vencer os desafios. A fé não combina com passividade. Diga assim comigo: a fé não combina com a passividade. Se você continuar parado, sem se mover na direção do que Deus pediu, por causa das circunstâncias externas, por conta da sua herança de incredulidade, por aquilo que os nossos olhos veem, você vai perder todas as portas que Deus está abrindo diante de você. Você vai perder todas as portas que Deus está abrindo diante de você. Eu quero te convidar a romper a barreira da incredulidade, para que a tua fé possa ser uma fé de ação, para que nos passos a glória de Deus se manifeste na sua vida. Como aqueles que estavam no caminho de Emaús, aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles não tinham ideia do que estava acontecendo, mas à medida que eles davam um próximo passo, a glória de Deus se manifestava no Filho que estava ao lado deles. Eu não sei qual é o seu caminho, mas se você continuar, eu tenho certeza que a glória do Pai se manifestará a você. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Gideão teve medo, mas Deus em amor foi ao encontro da dúvida dele. O medo nos paralisa. Tá frio aqui, não tá? O medo nos paralisa, mas o amor de Deus nos chama a agir. Eu quero te dar uns conselhos práticos para vencer a dúvida. Primeiro deles, anote aí: tome decisões. Você quer andar em fé? Tome decisões. Segundo, não tenha medo de errar. Deixa eu te falar, a fé não é o prédio novo. A fé é a ação da igreja de conquistar esse desafio. O apóstolo Joel não tem medo de errar. Deu certo? Deu. Não deu errado? Vamos ver. Deu errado? Vamos ver o que a gente fez de errado e vamos corrigir a rota. E isso é fé. A fé precisa se manifestar. Segundo, terceiro conselho: não mude de rota toda hora. Você quer ter uma fé viva? Para de ficar mudando de rota. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou lá, uma hora essa célula é boa, outra hora essa célula não é mais, aí outra hora eu não quero mais célula, outra hora eu quero na célula que eu estava no começo. Uma hora essa igreja está boa, nessa hora a igreja não está mais boa, uma hora está boa de novo, e aí eu não sei. Toda hora você está mudando de rota. A fé é a convicção de que só existe um caminho, e é aquele que Deus colocou diante de você. A fé se materializa na sua fidelidade em seguir o caminho que Deus te mostrou. Nem tudo vai ser perfeito sempre, mas é o caminho. Quarto, leia a palavra. A fé é a materialização da palavra. Muitas pessoas não vivem pela fé porque não conhecem a palavra que diz e que tem as promessas de Deus a meu e a seu respeito. E por último, ande com pessoas de fé. Ande com pessoas de fé. Paga almoço para quem tem fé. Leva para tomar café na sua casa quem tem fé. Porque a fé dessa pessoa vai alcançar você. Porque a fé dessa pessoa vai te ajudar a que a incredulidade caia, para que a incredulidade saia da sua vida. Uma luta pregar essa palavra. Eu não sabia que caminho, mas Deus é tão bom com a gente. E como eu falei, eu entendo de Deus como uma palavra profética para a sua vida. Essa série não é para outras pessoas, é para você. Porque você é uma mulher de fé. Você é um homem de fé. Amém? Você recebe essa palavra? E eu não quero chamar ninguém aqui à frente hoje, mas eu quero que nós possamos adorar ao Senhor agora. E a conclusão dessa palavra que eu entendo do Espírito é que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Gideão começou com medo,
mas terminou como um valente do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor agora. Eu quero orar para que uma unção de amor recaia sobre nós, para que o medo de dar o próximo passo ele desapareça. Eu não te incentivo a impor a mão na cabeça de ninguém, mas eu quero te dar liberdade. Se durante esse tempo de adoração você sentir de orar por alguém, para que a manifestação de amor de Deus chegue na vida dessa pessoa, eu quero te dar a liberdade. Você não vai impor as mãos na cabeça, mas você vai abraçar essa pessoa e orar, para que o amor de Deus se manifeste nesse abraço que você está dando, e que dessa forma o medo seja retirado de dentro de nós, e a dúvida vá embora, e a gente possa dar o próximo passo, e dando o próximo passo, a gente possa viver em fé. Amém? Então feche teus olhos, levante as suas mãos. Eu creio numa unção de Deus